Meus, meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Amém, meus irmãos. Aproveitando que vocês estão de pés em reverência à palavra de Deus, abram as vossas Bíblias no capítulo 9 do Evangelho escrito por Marcos. Evangelho de Jesus Cristo. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos, capítulo 9. Farei uma leitura um pouco extensa, peço a sua paciência e atenção ao texto sagrado do verso 14, ou do verso 17 ao 29. Acompanhe, é muito importante, é a palavra de Deus. E se nós não o ouvirmos, nós morremos. Se nós não o ouvirmos, nós perecemos. A voz de Deus para nós ainda é tudo. E para a igreja de Jesus Cristo, a voz de Deus será tudo até o fim, meus queridos. E por toda a eternidade ainda gozaremos ouvindo a voz do nosso Deus vivo. Marcos 9, do 17 ao 29. Eu sei que é uma leitura extensa, mas me acompanhe com atenção e reverência. Aleluia. E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma, e range os dentes e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele respondendo lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. E quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência. E caindo o endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que o não podemos ou podemos nós expulsar? E disse-lhes: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Amém, meus irmãos? Tomem assento, pastor Cleverson. É uma alegria muito grande para o meu coração voltar a este templo, aleluia, e estar aqui cultuando ao seu lado, com esta linda igreja de Jesus Cristo, aleluia, nesta noite festiva, aleluia. Estou muito feliz mesmo
Quero parabenizar os grupos que estão em festa, agradecer pelo convite, e ainda que eu não sofra de complexo de inferioridade, pastor, eu quero dizer-lhe que, sendo um homem lá do interior, eu de verdade não me sinto à altura para estar aqui numa cidade com tantos homens de Deus, com tantos mestres, pregadores, servos piedosos do Senhor, falando a palavra de Deus. E, sobretudo, meus irmãos, tendo o pastor Gunnar Berg aqui na retaguarda. Este homem é uma referência para mim, aleluia, e Deus sabe que o que falo aqui não tem demagogia. O ministério dele honra o seu pai, aleluia, honrava o seu pai vivo, honra a memória do seu pai, mas sobretudo honra Jesus e aleluia. Eu não gosto de fazer isso, irmãos, não é do meu feitio, mas eu poderia dizer para ele hoje, sou seu fã, pastor. Vem cá pregar. Deixa eu sentar aí, eu te ouço com toda alegria. Aleluia. Mas eu não posso fugir ao dever, não é? Hoje o mestre vai ficar sentado e... Aleluia. O aluno aqui vai falar a palavra de Deus. Aleluia. E vou falar um pouquinho sobre a cultura da oração e do jejum. Aleluia. Deixa eu contar uma coisa para vocês dos bastidores, né? Da minha experiência ministerial. Todas as vezes que eu recebo um convite para pregar em algum lugar, eu me faço. Aleluia. Amém ou não? Amém. Vigiai em oração. E o Espírito Santo tratou comigo a partir daquilo ali. Aleluia. Considerando todo o verso, todo o contexto imediato. Aleluias. O Espírito Santo, ele tratou comigo com base na oração. E o que eu faço na minha experiência particular, o pastor Gunnar Berg? Aleluias. Me faço escravo do tema proposto, exploro as referências bíblicas inerentes ao tema, orando, clamando, buscando de Deus direção, para chegar diante da igreja e ter de Deus uma palavra para apresentar ao rebanho do Senhor. E normalmente eu faço um sermão expositivo, subordinado ao tema proposto. Aleluia. Mas hoje aqui eu não vou poder fazer assim. E se eu insistir em fazer assim, eu estarei deliberadamente entristecendo e desobedecendo ao Espírito Santo. Porque ele me mandou fazer diferente. Aleluia. Eu tenho ordem direta do Espírito Santo. Aleluias. Para tratar desse tema aqui, cultura da oração e do jejum, compartilhando com vocês algumas experiências minhas, o que eu não gostaria de fazer. Mas eu não tenho escolha nesta noite. Eu tenho que falar sobre algumas experiências minhas hoje aqui. Eu não quero que você pense que eu sou alguma coisa, além de um servo de Jesus Cristo. Um pecador salvo pela graça de Deus. Mas ao longo da minha caminhada, o Senhor, ele tem me dado algumas experiências acerca da oração. E se eu não pregar hoje aqui, não fica bravo comigo, não. Aleluia. Ore por mim, porque eu não tenho escolha. Eu ouvi a voz dele
E ele disse, é por aí, Giovanni, e você vai e eu irei contigo. Se eu obedeço, ele vai comigo. Aí o final é responsabilidade dele. Se eu desobedeço para tentar ser impressionante aqui, ele não vai comigo. E aí no final a gente vai se lascar junto. Você vai vazio. E o Espírito Santo não vai cumprir o que tem no coração de Deus. Mas se eu obedecer aqui, aleluia, vai dar certo no final. E ninguém vai sair vazio. Amém, meus queridos? Aleluia. Ninguém vai sair vazio. Aleluias. Não será em vão você ter vindo aqui esta noite. Estou muito feliz por rever aqui a família Goulart e os enxertados nela, né, Anderson? Aleluia. Muito feliz mesmo de chegar lá e ouvir a Celine cantando. Muito feliz pela Letícia, que é minha filha postiça. Na verdade, ela faz parte da família Goulart. Esposa do Júnior, meu genro, minha filha Brena, que cantou aqui, minha esposa. Enfim, irmã Maria, não quero falar mais, vamos à palavra de Deus. Muito bem, Espírito de Deus, me ajude. Vocês sabem que a profecia, ela nunca foi produzida por vontade de homem algum. Os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. E tudo aquilo que os homens de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo, se cumpriu ou está se cumprindo ou ainda vai se cumprir. A palavra do Senhor, ela não volta vazia. Ela cumpre o que apraz ao Senhor e prospera naquilo para que é enviada. Não tem força no mundo, no universo, no cosmos, não existe nada que possa impedir a palavra de Deus de cumprir os seus propósitos. E eu quero ler com você, eu estou vendo sendo projetadas as referências ali, eu gostaria as canções, se puder ser projetadas, senão nós vamos ler. Uma profecia bíblica que está se cumprindo no nosso tempo, que está matando a cultura da oração e do jejum na igreja. E o Espírito de Deus, ele me manda falar sobre isso esta noite aqui. Se for possível, Daniel 12:4. Aleluia. Daniel 12:4. Já está lá, obrigado, menino. E tu, Daniel, fecha essas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra. Presta atenção nisso aí, isso é uma profecia. E a ciência se multiplicará. É uma profecia que está se cumprindo no nosso tempo. Aleluia. Isso não se cumpriu nos dias de Jesus, não se cumpriu nos dias de Paulo. Aleluias. Nem no período dos pais da igreja, está se cumprindo agora. Você sabe que até o século XVIII a humanidade vivia mais ou menos como a humanidade vivia no tempo de Cristo. Mas a partir do século XVIII a ciência ela desperta. E começam as grandes invenções. Você sabe disso, não sabe? E agora nós já estamos no tempo da inteligência artificial. Tem até pregador usando mais o chat GPT do que o joelho, né? Aleluia. Nós estamos no tempo da física quântica. E de mais um monte de coisa. Porque a ciência, ela verdadeiramente se multiplicou. E no nosso tempo, isso está diante dos nossos olhos. Tudo isso que temos aqui, até esse banco confortável que você está sentado aí, isso aí é ciência multiplicada. Há 50 anos atrás, não existia um banco assim em uma igreja Assembleia de Deus. Aleluia. Amém ou não? Olha o que temos hoje, olha a qualidade do som, a música, a mídia, e mais, e tanta coisa lá na sua casa. Lava louça, lava roupa, micro-ondas, Jesus da glória. Multiplicou ou não? Muito bem, mas tem outra parte que é complicada. A correria.
A correria. A correria. E vocês que estão aqui na cidade grande, eu almocei com um cunhado meu hoje aqui. Jesus da glória. Essa rotina de vocês, não dá para mim. Eu vos respeito em absoluto e não pretendo ofendê-los. Mas esse corre-corre desse tempo pós-moderno, ou moderno demais, está matando a cultura da oração e do jejum na igreja de Jesus Cristo. Não conseguimos administrar o nosso tempo de maneira a ter tempo de qualidade para nos dedicar ao nosso relacionamento pessoal com o Senhor. Vocês estão entendendo? Esse corre-corre é perigoso. E a menos que estejamos decididos como Maria a encarar a carranca de Marta e suas acusações, nós não vamos conseguir dedicar tempo de qualidade àquele que se entregou por nós lá na cruz do Calvário. Orar não é uma opção. Para alguém que foi resgatado pelo precioso sangue de Jesus. Orar é vida. Orar é relacionamento. Orar é conexão. E eu não estou falando de 5 minutos entre bocejos, depois de um dia de trabalho. Eu estou falando de prioridade. Priorizarmos. Colocarmos no topo de todas as nossas prioridades a nossa relação com Deus. Porque a oração, ela é antes de tudo relacional. Bem como a fé. Antes de qualquer coisa, a fé é relacional. Antes de me trazer para me sentar no banco de uma congregação, ou me colocar em pé atrás do púlpito de uma congregação, a fé me move a uma relação pessoal, particular e íntima com aquele que se entregou por mim lá na cruz do Calvário. Depois a fé é diaconal. Ela me leva a servir. Ela me leva a estar aqui. Ela me traz aqui. Ela me coloca de pé e me dá mais do que eu sou capaz para abençoar você. Conforme 1 Pedro 4:10, que não foi lido. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Mas antes de ser diaconal, a fé é relacional. Eu e Deus. Aleluia. Eu, conscientemente. Aleluia. Pelo sangue de Cristo. Aleluias. Rompendo em fé. Até entrar no santíssimo lugar de comunhão real. Aleluia, com Deus vivo. Aonde eu o sinto. Aonde, aleluias, eu me entrego a Ele. No santíssimo lugar, um intercâmbio de amor entre criatura e Criador. O Deus Santo e a alma redimida. Ele, com toda a sua santidade, glória e dignidade,
E você, com toda a sua indignidade, mas debaixo do precioso sangue do Filho de Deus, você é bem-vindo. E não apenas bem-vindo, você é querido. Você é desejado. Você é aguardado por Deus no santíssimo lugar da comunhão particular. Aleluia, você e Deus. Naquele lugar que o Senhor Jesus diz assim: entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai que te vê em secreto. Oh, aleluia! Esse corre-corre está matando isso. Estamos nos vendo na igreja. Oh, meu Deus do céu! Se eu gritar um pouquinho aqui, eu sou do interior, não escandaliza não, viu? Aleluia! Às vezes, aleluia, a palavra de Deus me comove. E depois que ela me comove, ela me move. Ah, mas primeiro ela me comove. E eu não consigo assim ser muito ético, não. Me perdoe. Aleluia. Esse é o meu jeito. Mas eu quero te abençoar. Esse corre-corre não vai parar. É profecia bíblica. Se puder ficar lá, é importante. Essa correria não vai parar. Aleluia. A terra não vai desacelerar. O sistema não vai desacelerar. Essa situação vai piorar. Vai piorar. Vai piorar. E então eu ouço o Senhor Jesus ensinando sobre oração e depois perguntando: quando, porém, vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Fé que se ajoelha com tempo de qualidade para buscar a Deus? Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Aleluia. Pastor, depois o senhor me fala até que hora que eu vou, porque se eu perder o freio aqui... Aleluia. Oh, aleluia. 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 Oh, aleluia. 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 Depois de ser de relacional, a fé é diaconal. E assim a oração. Tem uma multidão de pessoas sofrendo lá fora, escravizadas pelo inferno. E a igreja só vai em direção a estas pessoas para libertá-las. Aleluia, se a igreja mantém a cultura da oração e do jejum. Se a gente se submete a esta forma do sistema, se a gente fica nesta forma do mundo, que esse é o padrão, é a forma, mas o que diz a Bíblia: não vos conformeis com esse estado de coisas. Amém ou não, meus irmãos? Romanos 12:2. Não vos conformem com isso. Deus tem um padrão melhor para vocês. Aleluia. Um estilo de vida, um modus vivendi. Aleluia, diferenciado. Mas você é um agente moral livre. E você decide o seu estilo de vida. Ele não vai arrastar você com um anzol no seu queixo para te ensinar a orar, para te colocar de joelho, para te, aleluias, ensinar essa cultura. Aleluia. Mas você vai ouvir inúmeros sermões, e se você ousar ler a Bíblia, você vai descobrir que você não tem escolha. Como um salvo, você tem que orar. É mandamento, não é uma opção. E contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar de vez em quando. Sempre, sem nunca desfalecer. Orai sem cessar. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. E vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Admoesto, pois, antes de tudo, que façam orações, deprecações, intercessão, ação de graça por todos os homens. Não é oração egocêntrica. Aleluia.
A igreja não pode perder isso, é uma advertência. E eu não estou aqui para julgá-los. Eu não conheço a rotina desta igreja, nem a sua individualidade, meu querido. Mas eu recebi do Senhor essa mensagem. Aleluia. Eu recebi do Senhor esta mensagem. E eu preciso entregá-la, semeá-la no seu coração. E o Espírito Santo, ele vai cumprir os propósitos de Deus através da palavra. Porque a palavra não volta vazia, ela cumpre o propósito de Deus. Alguém vai ser abençoado, tocado, impactado, edificado pela palavra. Aleluia! E eu vou, aleluias, falar algumas experiências minhas, começando com a minha infância. Meus pais se converteram, eu tinha 3 anos, numa igreja Assembleia de Deus, lá no fim do mundo, numa cidade chamada Machado. Machado, aquilo mesmo que cortava lenha antigamente. Aleluias, eu cresci nesta cidade de Machado. E eu cresci ouvindo os crentes falarem que os problemas do mundo inteiro, da vida toda, de qualquer coisa difícil, tem solução se o crente orar e jejuar. Não tinha grandes pregadores naquele tempo. Era tudo muito simples ali. Eu tinha 3 para 4 anos de idade. Mas nos cultos de Santa Ceia, com 3 anos de idade, aleluias, eu comecei a ver uma manifestação da glória de Deus nos bancos daquela igreja. Eu era um menino, ninguém ensinou nada para mim, ensinou nada. Mas quando a igreja começava naquele, aleluia, naquela coisa linda da adoração a Deus que vem lá de dentro, de um coração que vive conectado com Deus. Aleluia! A presença de Deus se manifestava ali e eu via brilho. Aleluias! Sobrenatural nos bancos da igreja. E tudo naquele tempo lá era oração em jejum, oração em jejum. Quando eu completei 10 anos, meu pai estava com 36 anos de idade. Uma noite meu pai dormiu e no outro dia, ao invés de se levantar para trabalhar, ele não levantou mais. Meu pai ficou aleijado assim, ó, puf. Presbítero da igreja, não levantou mais. Semanas depois, descobriu-se pelos exames que meu pai, por causa da sua profissão, tinha um desgaste de 5 centímetros na sua coluna. Quem se lembra da chapa aqui? Aí a gente ficava olhando para aquilo e o médico falou, olha, pode aposentar ele nunca mais anda. Aí a esposa do pastor, irmã Dica, falou, nós vamos fazer uma campanha de jejum e oração para o irmão Getônio e ele vai voltar a andar. Meu pai só conseguiu ficar aleijado por 30 dias. Não deu tempo de aposentar. Hoje ele tem 75 anos e continua trabalhando. Nunca usou uma cadeira de roda. Nunca. Se aposentou por tempo de trabalho e segue trabalhando com 75 anos. E Deus preencheu sabe, enxerto ósseo, sem cirurgia, porque algumas mulheres decidiram, aleluias, dedicar tempo na oração. Isso era o hábito ali, era uma cultura. Agora eu uso essa expressão porque Deus me deu nesse final de semana aqui, para falar aqui. Aquilo era cultural. O povo respirava a oração. A gente era criança, chegava na igreja, o povo era tudo chorando, com lágrimas, os crentes todos joelhados, era aquela coisa bonita, um gemido, às vezes línguas estranhas, às vezes crescia, às vezes diminuía, mas aquilo não parava. E eu cresci nesse ambiente, mas quando eu fiquei jovenzinho, com 14 anos, aí eu me encantei com o mundo. E dei as costas para tudo isso. E eu podia falar de outros milagres que eu vi na minha infância, pré-adolescência, nessa igrejinha lá, na cidade de Machado, mas eu tenho que correr muito aqui. Porque eu nem sei se eu tenho mais 5 minutos só para falar. Aleluia. Aleluia. Eu fui para o mundo, me encantei com o mundo. E quando eu cheguei lá fora, aí eu me encantei com a filosofia do rock and roll. Pensa num filho de crente que tinha o maior prazer em cantar,
o diabo é o pai do rock. Comecei a beber, fumar. Eu não gosto de falar sobre isso. Eu não vou em lugar nenhum contar testemunho, irmãos. Eu vou fazer uma exposição bíblica, mas hoje que eu tenho que ir por aqui, viu? Fumar maconha, tomar chá de cogumelo, cheirar cocaína. De modo que com 21 anos de idade, minha esposa estava grávida dessa menina aí, ó. Nós éramos namorados, ela engravidou e eu abandonei ela. E meu negócio era rock and roll, era São Tomé das Letras, era o meu baseado, era isso, pastor. Mas nessa fase da vida, a minha vida aqui dentro, ela era um inferno. A minha alma sangrava e gritava por salvação, por redenção. Eu não conseguia mais tolerar aquilo e curtir mais aquilo. O mar da minha vida se tornou encapelado, tenebroso. E a minha alma ansiava por redenção. Então, como filho pródigo, eu me lembrei da casa do pai. E eu disse, eu conheço quem tem solução para mim. Eu descobri que os meus ídolos filósofos, eles morreram vazios. Tão vazio como eu estava. Só sei que nada sei. Me frustrei com todos eles. Minha prima cuidou do Raul Seixas, quando ele foi hospitalizado em Guarulhos, cheio de piolho. Detonado com aquela pancreatite aguda de tanto beber vodka. E eu sabia que o meu fim era a mesma coisa. Mas o Espírito de Deus, aleluia, ele começou, assim como lá em Gênesis 1, a se mover sobre a face do abismo. E eu comecei a me lembrar da casa do pai, Anderson. Aleluia. E eu comecei a dizer para mim mesmo, levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Eu vou dizer para ele que eu pequei, que eu fiz uma grande besteira. Quando eu abandonei tudo. Quando eu escolhi o mundo. E quem sabe ele vai me aceitar. E não é que deu certo, gente. Com 21 anos de idade, ele enfiou a mão lá no meu poço podre. E ele me tirou de lá. Ele colocou os meus pés sobre a rocha. Ele firmou os meus passos. Ele pôs paz no meu coração, alegria na minha alma. Um novo cântico na minha boca. E tudo que eu queria era Deus. Porque, na prática, eu sentia que, se não fosse o Deus de milagres mesmo, aquele Deus que fez o enxerto ósseo na coluna do meu pai, se não fosse ele me sustentar na rocha, a pressão do mundo ia me arrancar e eu ia de novo para aquela podridão. O que veio na minha cabeça então? Isso ano 1997. Eu tenho que fazer aquilo que os crentes faziam. Eu tenho que orar e jejuar. A única saída que eu via, meus queridos, era jejum e oração. Aleluias. E eu comecei devagarinho, porque ninguém ora muito, não é verdade? Não se impressione, não. Eu estou lutando há 28 anos para ser um homem de oração, ainda não consegui. Mas eu estou deixando as coisas que para trás ficam e estou indo devagarinho. Estou indo devagarinho. Aleluia. E está sendo bom, viu? Eu nunca tive uma recaída. Eu nunca fiquei um mês sem tomar a Santa Ceia. E 4 anos depois que o Senhor me tirou de lá, eu assumi a minha primeira igreja como pastor. No dia 11 de janeiro de 2001. Aleluias.
E até hoje eu estou trabalhando para Jesus, agora há 19 anos, pastoreando a mesma igreja que vou deixar no dia 5 de janeiro para me mudar para a Bolívia, para fazer missões lá. Em nome de Jesus. E tudo isso é a graça de Deus. Porque vocês já viram aí que eu era um caco entre os cacos de barro. Ele me tirou de lá. Mas ele me fez entender que para mim ficar... eu tinha que realmente construir. Hoje eu posso usar a expressão, na época eu não sabia nada. Uma conexão com Deus. E então comecei a perguntar para as pessoas, em 1997, sobre jejum e oração, mas eu percebi que agora não era mais como antes. Aquela cultura de jejum e oração tinha diminuído. E eles diziam, lembra aquele versículo, Giovanni, que os crentes usavam antigamente? Os que de madrugada me buscam, me acharão. Aquilo não era sobre Deus, não, era sobre sabedoria. Você pode orar a qualquer hora que dá certo, o importante é orar. Eu dizia, mas será que era o erro daquele povo que falava tanto de oração na madrugada? A minha situação era tão gritante que eu falei, eu acho que eu vou ficar com aquilo que eles faziam antigamente, porque eu vi dar certo, Aí comecei a levantar de madrugada e orar. Aí comecei a exercitar, aleluias, a renúncia através do jejum. E o Senhor então começou a me limpar dos meus vícios. Aleluia! Aleluia! Começou a dar certo comigo. Eu trabalhava com trator de esteira. Na hora do meu almoço, comecei a ter um desejo de orar na hora do meu almoço. Eu esquentava minha marmitinha, comia minha marmita, lá no interior tem isso, aqui tem outras coisas. Aí eu saía no meio do mato, começava a falar com Deus, falava, será que eu estou ficando louco agora? Eu estou mais louco do que quando tomava chá de cogumelo. Aí eu descobri um pé de pereira, uma árvore que dá, uma árvore bem grande assim, gente, ela dá normalmente um oco dentro. E eu descobri no meio de uma floresta que eu estava desmatando, 2 pereiras que não seriam derrubadas. E uma delas tinha um oco que cabia eu direitinho lá dentro. E eu me escondia de todo mundo que estava trabalhando por ali, aleluias, e eu começava a orar lá dentro igual um doido, varrido. Eu dizia, agora eu pirei, Jesus. Será abstinência? Aleluia! Mas ali dentro daquele oco de árvore, eu comecei a sentir as primeiras gotas do orvalho que a real presença de Deus destila. Ali a temperatura começou a esquentar. Foi ali que eu entendi que a oração era relacional. Que quando a gente chama por Deus, Ele vem. Que quando a gente o busca de coração, Ele vem. Eu podia citar todas as referências, mas não dá tempo. Eu não conhecia essas referências. Aleluia! Mas Deus estava vindo. E a sua presença me enchia e eu comecei a chorar. Às vezes eu tinha que limpar os meus olhos para sair e voltar ao trabalho. E aqui dentro de mim, a minha alma começou a rejubilar. Aquilo que a maconha nunca me deu, que o cogumelo nunca me deu, que a cocaína nunca me deu, que o sexo nunca me deu. Na oração eu recebia de graça. E então isso começou a me encantar. E eu fui exercitando. Comecei a orar de madrugada, uma madrugada um vizinho levantou e começou a gritar lá no quintal dele, desgraçado, eu tenho que trabalhar amanhã cedo, e você não deixa eu dormir. Eu não sabia nada, gente, eu só queria Deus. Eu precisava de Deus, senão o mundo ia me engolir vivo. E eu encontrava Deus na oração. E a minha alma se deleitava nele. Meu coração se banqueteava nele. E quando eu falava com os meus irmãos, orem na madrugada, é bom demais. Ele dizia, não precisa orar de madrugada, não. Depois eu entendi uma coisa, sabe de uma coisa? Aquele negócio de oração na madrugada era priorizar a oração. Eles não sabiam falar, então eles usavam Provérbios 8:17. Eu amo os que me amam, os que de madrugada... Aí depois eu descobri outros versos na Bíblia. Quer ver? Lê comigo aí, em nome de Jesus. Coloca aí, meu filho.
por favor, Salmo 63:1. Voando depressa, ligeiro, ouve, ó Deus, o meu clamor. Salmo 63:1. Esse é sobre oração também e é maravilhoso, mas vamos correr. Ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Aleluia! De madrugada, mas... pastor, será? Isaías 26:9. Aleluia! Aleluia! A minha alma ansiava por Deus, com a minha alma te desejei de noite, e com o meu espírito que está dentro de mim, madrugarei a buscar-te. Aleluia! Madrugarei a buscar-te. A oração é relacional. Amém ou não? Siga, meu filho. Marcos, aleluias, 4:35. Marcos 4:35. Aleluia. Não. Aleluias. 1:35, obrigado. Marcos 1:35. Aleluia. Louvado seja Deus para todo sempre. Evangelho de Marcos 1:35. E Jesus, levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda de madrugada, saiu e foi para um lugar deserto, e ali, Mateus 14, do 22 ao 25. Exaltado seja o nome de Jesus para sempre. Ele se tornou o meu maior referencial de oração. Jesus, ele me ensina que eu tenho que orar. Ele sendo Deus em carne, o Filho de Deus, o Verbo entre nós, ele orava. E logo ordenou Jesus que seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda enquanto despedia a multidão. Seguem. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada a tarde, estava ali só. Ainda não era noite. A noite para os judeus começa a que hora? 6 horas. Ainda não era noite. Jesus já estava orando. O barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas a quarta vigília da noite, entre 3 e 6 da manhã. Aí Jesus terminou o seu devocional. Começou antes das 6. Agora ele vem. E como ele vem? Como ele vem? Ele vem por cima do mar. Isso é para quem ora. Aleluia. Isso é para quem ora. Para quem dedica tempo de qualidade com Deus. Amém ou não? Acabou, pastor, ainda não acabou. Lucas, aleluia, 6:12. Ah, meu Deus do céu. E aconteceu que naqueles dias subiu o monte a orar. E orou 1 hora. 2 horas. 3 horas. 5 horas. Passou a noite em oração a Deus. Jesus passava a noite em oração a Deus. Aleluia. Amém ou não? Será que Jesus é um exemplo para nós de oração, gente? Será que nós podemos realmente entender que oração tem que ser prioridade? Escute. Aleluia. Você está ouvindo aqui um pregador que não teve o privilégio de uma educação formal. Às vezes eu me esbofeteio pensando porque quando eu fui jovem eu não fui para um seminário, estudar, aprender. Com 14 anos eu saí da igreja e eu não terminei meus estudos. Você está ouvindo um semi-analfabeto. Eu não tinha nada em mim que pudesse me transformar em um obreiro na seara do Mestre Jesus. Tudo conspirava contra mim. E se ele me fizesse como um dos seus jornaleiros, eu estaria mais do que satisfeito. Mas na oração eu comecei a receber graça sobre graça.
Aleluia! Eu comecei a receber graças. Eu comecei a ouvir a voz de Deus. Aleluia! E Deus me chamou para o ministério. E quando em 1999 Ele me enviou para a cidade onde eu estou pastoreando. Aleluia! Eu ouvi a voz de Deus em um quarto de pensão me dizendo assim: Giovanni, vai para Silvianópolis. Eu me levantei e disse: Senhor, Silvianópolis, o lugar onde eu aprendi a beber chá de cogumelo, fumar maconha, fazer tudo que não prestava. Eu disse para Silvianópolis: não. E a voz comigo sentado naquela cama disse: vai para Silvianópolis. E lá eu estou por todos esses anos servindo a Deus. Mas não foi só isso, eu recebi o glorioso batismo com o Espírito Santo. E continuava na oração. E muita gente não entendia. Um dia meu pai me chamou e disse: para de orar tanto. Para de jejuar tanto. Meu pai está desviado hoje, eu estou aqui. Aleluia! Ele parou de orar e de jejuar, ele caiu. Um homem que tinha dons de Deus, visões do céu, enterrou seus talentos. Foi tudo a bancarrota. Porque a igreja não pode se desvincular da oração. A oração de fato nos conecta com aquele que está sobre o trono. Oh, se fendesses os céus e descesses, dobra o seu joelho que ele desce. Dobra o seu joelho que ele desce. Busca o de todo o coração e ele virá. E aí eu comecei sem querer descobrir que a oração era diaconal. E que a fé era diaconal. Porque eu fui chamado por um amigo para orar por uma sobrinha dele com meningite. Desenganada dos médicos. Aleluia. E quando orei pela menina, desapareceu. No outro dia ele foi em casa, está todo mundo assustado. Por quê? Porque a menina sarou. Aleluia. Eu não fiz uma oração daquelas. Porque eu vivi em oração e... Aleluia. Pela graça de Deus, não é que eu sou nada, não. Me escute, por favor. Aleluia. Depois... No mês de fevereiro de 2001, mamãe trouxe um menino aleijado, 4 anos, André, nunca andou. Eu trouxe meu filho para chorar por ele. O que seu filho tem? Pensando eu que era um resfriado. Esse meu filho não anda. Ai, estou frito agora. Agora eu estou morto. Mas Jesus falou para orar, eu vou orar por ele. Foi em um culto familiar. No outro dia o Andrezinho acordou cedo, pulou da cama e foi lá e disse: mamãe, chegou no jardim da infância andando com as próprias pernas, mochilinha nas costas, nunca em toda a vida ele tinha caminhado. Na noite da terça-feira, a mãe foi onde eu estava orando por uma outra pessoa. Aleluia. E ela disse: vamos lá em casa para você ver o que aconteceu, o que Deus fez lá em casa. Eu escutei a voz dela falando com a minha esposa e uma irmã lá fora. E aí eu pensei: meu Deus, que será? Será que o André morreu, Senhor? Quando cheguei lá, estava toda a vizinhança na calçada, o Andrezinho no colo de uma senhora. E quando ele me viu, ele pôs a mão na cabecinha assim, apontou para mim e falou assim: o tio olhou, o tio olhou. Ele estava ouvindo isso o dia inteiro. Então ele foi empurrando a mãe dele, desceu do colo dela e veio para o meu colo do outro lado da rua. Toda aquela vizinhança chorando, eu chorando. Era uma festa no meio da rua. E aí alguém falou assim: oh, André, eu já contei essa história aqui, não? O Andrezinho sofre muito. Mas sofre com o quê? Aí a mãe dele falou assim: meu filho tem má formação cerebral, falta pedaço no cérebro dele. Meu filho, desde que nasceu, ele nunca fez cocô de forma natural. Quando o intestino dele está cheio, leva para o hospital. Aí faz lavagem, é assim que ele vive. Aí eu fiquei ousado ali, porque o negócio estava bom demais, né? Eu falei: mas Jesus começou uma boa obra na vida dele, Jesus vai terminar, ué.
Deixa eu orar pelo André. Pode orar, pastor. Eu queria orar no meio da rua. Agora eu estava muito louco mesmo. Aí a dona da casa onde foi o culto familiar, não crente, disse, não, pastor, entra aqui dentro. E nós oramos pelo Andrezinho, eu fui embora. Porque a nossa missão é só essa, gente. Nós somos os distribuidores do pão que Jesus multiplica. Quem faz é Ele, nós distribuímos. Amém ou não? No sábado eu estou passando numa rua que não era aquela rua, evangelizando. Eu e minha velhinha lá, ó. Aí gritou lá do fundo assim, pastor, vem orar pelo André. Eu reconheci a voz da mãe do menino, né? Mas o que o André tem? Eu não aguento trocar a fralda do André. Aí eu fui lá e disse, Jesus, o senhor fez o milagre, agora regula o intestino do André. E aí eles foram para a igreja. E aí eu ensinava numa mesona, pastor, sabe que as mesas de fórmica antiga? Era o púlpito daquela igrejinha simples, mais simples dela. E eu ensinando, o André levantava e vinha e ficava andando em volta da mesona, assim, ó. E o diácono queria vir tirar, e eu falava, tira não. Deixa aqui, isso aqui é um testemunho de que Jesus é o mesmo. Ontem, hoje e eternamente. Depois tive o privilégio de orar por uma mulher aidética, tuberculosa, no isolamento do hospital Samuel Libânio, a pedido da sua sogra. E eu não me senti à altura. Quando eu perguntei o que ela tem, ela tem AIDS. Eu falei, agora lascou, bem no meio, Está no isolamento do hospital. Eu falei, não, vou chamar outro. Conversei com 2 pastores experientes, eles não foram. Ela me procurou, disse, a Vilma está morrendo e ninguém foi lá. Aí eu disse, então agora eu tenho que ir, né? Não dá para fugir mais. Cheguei lá com muita dificuldade, consegui entrar, aquela mulher morta. Eu preguei um sermão já de funeral para ela, falei, aceita Jesus, você vai morrer mesmo? E aí, pelo menos, ele perdoa os seus pecados, você vai para o céu, não é uma boa? E se você crê, ele pode até te tirar daqui. Então ela olhou para mim assim, morta, aidética terminal tuberculosa, pastor. E ela falou assim, eu creio. Aí orei com ela. E fui embora, não quis saber de mais nada. Eu falei, agora... Aleluia. Sem saber o que estava se passando, dei oportunidade para a irmã Neuza no culto do próximo domingo. A Neuza não conseguia falar, começou a chorar e babar no microfone, acabou com a estética do culto, né? Aleluia. Eu disse, meu Deus, o que está acontecendo com essa mulher? Ela disse, eu estou muito emocionada, porque Deus fez um milagre na minha família. Aí eu levantei as orelhas, né? Aleluia. Na quinta-feira, a Vilma teve alta do hospital. Não. Está errado isso aí. Esperei elas, depois que eu falei, mano, Neuza, a senhora está errada. A Vilma saiu do isolamento. Não, pastor, a Vilma teve alta do hospital. Um ano depois eu encontro a Vilma na casa dela. E a Vilma vem gordona para o meu lado, assim, com uma bebê no colo, e joga aquela bebê nos meus braços e fala, o senhor me conhece, pastor? Eu disse, não conheço. Conhece, pastor, eu sou a Vilma. E essa menina Deus me deu depois que ele me tirou de lá, o nome dela é Vitória. Aleluia. Irmãos, isso é ser crente, ou não? Aleluia. Aleluia. Eu poderia ficar aqui a noite inteira, mas eu sei que o pastorzão vai puxar meu paletó. Então, deixa eu correr. Tem tanta coisa boa que a gente não merece, irmãos. É tudo nosso. A gente não pode ser como o irmão do pródigo. Falar para Deus, no final das contas, eu fiz tudo direitinho. Nunca quebrei um dos teus mandamentos, mas o Senhor nunca me deu um cabrito para ouvir Deus falar para nós. Tudo que eu tenho é seu, filho. Desfruta. Desfruta do que eu tenho, é seu. Somos herdeiros do reino. Não temas, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Não é uma religião para os fins de semana, meus queridos. É vida no reino, é reino na vida, é vida na graça, é graça na vida. Isso é ser salvo, meus queridos. Mas eu descobri, na minha própria experiência e na minha experiência pastoral, que quem chega a isso são os crentes que oram.
E aí eu não tenho como falar outra coisa hoje aqui, porque o que eu recebi ordem de Deus para falar aqui é exatamente isso. O pastor Sebastião Félix, pai da irmã Luci Daiane, da irmã Lucilane, são 10 Luci, né? 9 Luci. Tem 11 mulheres e 3 homens, isso mesmo. 11 Luci. 14, meu Deus, é tudo Luci. Pastor Sebastião Félix, o homem mais manso que você pode conhecer. Se ele viesse pregar aqui, você falava assim, esse velhinho aí não está com nada. Procura a história dele lá no Paraná. Você vai descobrir que foi um homem de milagres. Os cegos enxergaram, os aleijados andaram. Eu conheci um missionário lá na Bolívia o ano passado, depois que eu fui daqui, que foi salvo através do ministério do pastor Sebastião Félix. Aleluia! Porque quando nós oramos agora, pergunta para as filhas dele como que era a vida do pastor Félix. Ele vivia no quarto. E alguém dizia, mas o que tem lá? Tem Deus, meus queridos. Porque quando a igreja se ajoelha, Deus desce. Ele vem, eleito o Espírito de vida. E não falha nunca. Eu vou contar um negócio para vocês aqui, mas eu não sou herege não, viu? Eu creio no que vocês creem. Vou contar. Estava me preparando para vir a Sorocaba buscar esse missionário. Eu fiquei tão sensibilizado com a situação dele na Bolívia, doentes, 70 anos quase, sabe assim, sem reconhecimento mesmo, dedicou a vida. E aí ele estava aqui fazendo tratamento de saúde, em situação precária. Eu disse, eu vou levar o pastor Raimundo lá em Silvianópolis. E peguei um carro lá e chamei o sobrinho delas, o Raul. Vamos comigo buscar amanhã tal, o pastor Raimundo vai passar um final de semana conosco aqui e nós vamos honrá-lo aqui. Nós somos uma igrejinha desse tamanho, mas nós vamos abençoar a vida dele. E nós tínhamos um projeto de oração das 5h30, 6h30 na igreja. Naquela madrugada, o Espírito Santo me acordou 3 horas da manhã. E quando eu acordei, eu disse, Espírito Santo, hoje não. Eu não aguento, amanhã eu já vou orar de madrugada, daqui a pouco eu vou viajar. O Espírito Santo disse, ore. Então eu me levantei, lavei o rosto, escovei dente, porque é tempo de qualidade. Troquei a roupa e fui para o escritório. Lá naquele escritório, pastor Gunnar Berg, eu comecei a derramar a minha alma. Jesus, estou com sono. Eu não estou aguentando, mas o Senhor me quer aqui. Oh, como é prazeroso para mim estar aqui. Me dá toda a graça que eu preciso para ser mais do que um monólogo. Se o Senhor me chamou, então o Senhor virá. Eu não sei quanto tempo eu terei que ficar aqui, mas me dá graça. Porque se for necessário amanhecer aqui, eu quero a tua presença. Se eu não te ouvir, eu morro. Aí a temperatura começou a esquentar. Meu coração começou a ferver. E o negócio saiu dos limites naquela madrugada, pastores. Eu não sou herege, mas escuta aí. Eu comecei a sentir que eu ia profetizar. Aí eu falei, Jesus, agora eu estou herejando. Para quem que eu vou profetizar aqui? E aquele fogo, e eu dizia, eu não vou fazer isso, eu sou assembleiano, o senhor sabe. E aquele fogo, e eu me rendi. E quando eu me rendi, irmãos, o Espírito Santo começou a falar comigo mesmo através de mim. E me disse, estende a mão, porque eu vou ungir a sua mão para curar. Esse agora eu estou mais doido do que há 28 anos atrás. Fup. E a glória de Deus desceu, e Deus me encheu. E eu chorei como uma criança, na presença do Senhor, e a presença de Deus parece que, aleluia. Então eu disse amém, tentei dormir mais um pouquinho, mas quem dorme depois dessas coisas? 5h30 estava lá na oração na igreja, orei até 6h30, peguei o Raul e vamos lá buscar o missionário. Quando cheguei na casa da filha do missionário, disse, tudo bem, pastor? Não está bem não. Minha filha caçula, 25 anos, pastor Giovanni.
4 hérnias de disco. 50 dias que ela não se levanta da cama. A Maria veio da Bolívia para poder dar banho nela, está dando banho de lencinho na menina. O Hélida de Barros. Eu disse, pastor, eu não quero ir embora sem orar por ela, não. O senhor deixa? Claro, pastor, vem cá. Aí eu cheguei lá, abri a Bíblia, li um texto sagrado, fiz uma oração sem nenhum grito. E amém. Meti minha mãozinha lá na cabeça dela, porque a Bíblia não manda assim. Quando nós estamos voltando, irmãos, irmão Raimundo atrás, irmã Maria atrás, o Raul do meu lado, o telefone ali no GPS, porque eu não sei andar nessas estradonas dos 6 aqui, eu sei andar lá na roça, na estrada de terra, né? O telefone tocou e eu disse, agora eu vou me perder, porque bem agora esse telefone tocar, quando eu atendo o Wellington de Barros, evangelista, filho do pastor Raimundo. Pastor, tem algum problema no telefone da minha mãe, estou tentando ligar para ela, não estou conseguindo, eu preciso falar com ela. Eu falei, o telefone está aqui no suporte aqui do GPS, o que você quer falar com ela? Fala para minha mãe. Ele falou assim, fala para a irmã Maria, que a filha caçula dela está na cozinha tomando café. Meus irmãos, eu larguei a direção do carro, comecei a bater palma, falar língua estranha. E o Raul do meu lado começou a chorar. E o pai começou a falar em línguas estranhas lá, e a mãe começou a chorar. Aleluia, se alegrar. E daqui a pouco chegou um vídeo assim, da menina se levantando da cama. Aleluia, e a cunhada dela filmando. Aleluia, se falando assim, ela está indo para a cozinha tomar café, e ela até conseguiu ir no banheiro. Então a voz da menina no vídeo aparece assim, sozinha, fazia 50 anos, 50 dias que ela não ia no banheiro sozinha. E o Raulzito aí, músico lá da igreja, irmão da Letícia, ele chorando falou assim, pastor, quando eu mandei o vídeo para ele, disse, pastor, eu já ouvi todo mundo falar disso, da história do meu vô, de Paulo, de não sei quem, mas eu nunca tinha visto isto, pastor, isto é demais. Eu falei, você ainda não viu nada, se nós orarmos, nós veremos ainda coisas maiores. Deus tem o céu para nós, mas antes do céu ele tem uma vida abundante aqui. Aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? A igreja, quando perde a cultura do jejum e da oração, ela assume a cultura da acumulação. Nos tornamos acumuladores, estamos acumulando, estamos querendo trabalhar mais, para conquistar mais, para ter mais, para garantir o nosso futuro está garantido, nosso nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Ao mundo lá fora sofrendo, pais com lágrimas, mães chorando, o diabo lançando as pessoas do fogo e da água. E Deus está esperando uma resposta da igreja. Por que não podemos nós expulsá-lo? Porque se não orar e não jejuar, não vai, filho. Se não orar e não jejuar, não vai. Termino. Eu tenho uma cunhada preciosa, Karina Damas, da Cunha Quindi. Depois que teve meu último sobrinho, fez laqueadura, a sua saúde, há mais de 15 anos, a Karina vive doente, semana após semana, trancada no quarto, sofrendo dores. O médico disse, a única saída é arrancar seu útero agora. Arrancaram o útero da Karina. Ela se recuperou, eu e a minha esposa fomos fazer uma visita para ela. Ela disse, eu estou do mesmo jeito. Ela é uma mulher pobre como eu, pobre assim de dinheiro. Não tem onde cair morto aqui, né? Mas tem um lugar no céu. Ela disse, Giovanni, o que eu estou gastando com remédios dava para sustentar um missionário no campo. Agora o médico falou que vai arrancar minhas trompas, porque eu estou com um cisto de 3 centímetros em um ovário e no outro um de 5 centímetros. E ele falou que eu tenho que fazer uma aplicação, custa R$4.500. Eu não tenho esse dinheiro, porque o meu hormônio testosterona baixou tanto depois que eu tirei o útero, que está menos de 12, tinha que estar pelo menos 25. Já fizeram tudo e não conseguem, eu não sei mais o que fazer. Eu disse, eu sei.
Aleluia. Eu sei. Aí ela olhou para mim, minha esposa estava dizendo, o quê? Deixa eu fazer um culto de oração de noite inteira aqui na sua casa. Ela olhou para mim e falou assim, noite inteira. Eu falei, noite inteira, das 10 às 6 da manhã. Topou. Porque quem tá igual o pai do menino, topa, não topa? Topa tudo por um milagre. Aí chamei minha família. Aleluia. Chamei minha família. Oh, aleluia. Falei, nós vamos jejuar a semana inteira. Vocês vão junto comigo. Me ajuda. Esse dinheiro de remédio vai para o campo missionário. Aleluia. Me ajuda. Vocês me ajudam, meus genros, minhas filhas, que nunca jejuaram, disseram, nós vamos jejuar. Pela tia Karina, vamos jejuar. Semana inteira, jejum e oração. E na sexta-feira, 10 horas da noite, começamos um culto de oração lá. E palavra. Noite inteira. Noite inteira. Aleluia. Foi agora no mês passado. 6:30 da manhã eu impetrei a bênção apostólica. Foi a primeira vez que eu consegui passar a noite inteira. Oh, realizei um sonho, mas eu quero mais. Foi tremendo, assim. Não teve nada de... Visivelmente não teve nada. Mas ela sentiu nela. Só que ela silenciou e falou assim, eu não vou falar nada enquanto eu não tiver outro exame. Aí chegou lá no médico, o mesmo médico, novo exame, aleluia. Ele falou assim, olha, dona Karina, se a senhora tivesse útero, a senhora podia engravidar, porque o seu ovário está limpíssimo. Doutor, mas tinha um cisto aqui, ó, de 5 centímetros. Ele disse, tinha mesmo, hein? Tá aí, ó. Mas aqui não tem mais, hein? Aleluia. E o de 3 também não tem mais, moça. Mas e a minha aplicação? Não precisa fazer mais. Por quê? Chegou nos 25, ele não, tá a 75. Aí hoje, quando eu vinha para cá, esse negócio no meu coração, o senhor disse, aí eu falei para ela, você deixa eu contar lá, filha? Pode. Alguém lá está precisando. Irmãos, quando a gente ora, a coisa funciona. Eu podia fazer uma exegese textual aqui, mesmo sendo um semi-analfabeto, eu sou esforçado, viu, pastor Guna? Aleluias, mas o senhor disse não, fala de umas experiências suas lá, o resto é comigo. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. O que nos falta, meus queridos? É particularmente assumir a responsabilidade de desenvolver a cultura da oração e do jejum. Não importa se você é um menino, melhor ainda, tem um cooperador aqui, esse menino para pedir oferta, meu Deus do céu. Vou levar ele para Silvianópolis. Ei, menino, você tem um chamado de Deus, filho. Seu ministério é do tamanho da sua dedicação. Seu ministério é do tamanho da sua vida de jejum e de oração. Não tem outro recurso. Não tem outro caminho, jovens que cantam na casa de Deus. Deus ainda cura, liberta e salva quando a mocidade canta. Um dia eu perguntei a Deus o que ele pode fazer quando um baterista dá umas pauladinhas santas ali na bateria. Aleluia, cadenciando louvor a Jeová. Você não tem ideia o que Deus pode fazer. Imagina uma guitarra com dedos ungidos. Vocês estão entendendo, mulheres que oram, mulheres de Deus? É tempo de orar. Aleluia. Aleluia. Já deu hora de parar, pastor? Minha filha não é cantora, a gente não trata ninguém assim lá, meus irmãos. Quem canta, canta, e quem adora, adora, né? E eles convivem comigo, minha esposa, minha companheira, nesses anos todos, meu genro está ali. Aleluia. Eu não consegui ainda ser um homem de oração. Mas eu estou orando, todo dia eu estou na presença de Deus, pela graça de Deus. E quando ele vem para valer, viu?
E quando ele fala, eu sei que é ele que está falando. Então eu pedi para minha filha, tem um hino antigo aquele hino glorioso, das antigas. Vem do alto, lá do trono do Supremo, ricas bênçãos, lá do trono do Senhor, que espalham sobre todo o globo terra, onde habitam os salvos que vão receber. Mas eu não sei cantar, então eu não vou atrapalhar vocês. Eu já vi que o negócio aqui é bom, né? Se o pastor deixar, eu vou pedir para minha menina cantar aqui. Pode, pastor? Quando você se lembrar de mim, pastor que foi para a Bolívia, nós estamos livres dele, ele nunca mais vai voltar aqui mesmo. Não lembra de mim como o pastor que estragou o congresso de vocês, não. Aleluia. Lembra de mim como o pastor que falou que quem é crente ora. Aleluia. Sabe, agora eu vou, pastor, pela graça de Deus, em muitos lugares, para lá e para cá, além de pastorear com muita responsabilidade e critério. Aí quando a gente chega na Assembleia de Deus, onde a gente encontrava os crentes de joelho, agora está tudo sentado. Onde a gente encontrava os crentes orando, agora estão conversando. Tem gente que está olhando o Facebook, meu. Eu não quero ofender ninguém, é um outro tempo. Mas o nosso Deus ainda é o mesmo. Se a gente começar bem o culto, ele termina bem o nosso culto. Se a gente faz a nossa parte, ele nunca falha. Vamos voltar para a oração? Vem, filha, correndo. Você já demorou a primeira vez que o pastor chamou, né? Não demora de novo, não. Ou se você quiser, se eu sei que a gente não costuma fazer isso, ficar de pé só um minutinho. Para você, com a sua circulação sanguínea, girando aí dentro do seu corpo, agitando o seu coração e o seu cérebro, absorve esta mensagem em nome de Jesus. Ela vai mudar a sua vida. Eu sei que o seu pastor ensina. Eu sei que os obreiros ensinam, mas hoje Deus me trouxe aqui para falar que a oração não é uma opção para a igreja. Já está perto o fim de todas as coisas. Nesta última hora, o amor de muitos vai esfriar, mas a oração vai manter o fogo ardendo no altar do seu coração. Pode cantar, filho, eu vou ficar aqui só para te atrapalhar um pouquinho. Fecha o seu olhinho santo. Não é sobre um filósofo cristão. Não é sobre uma teologia denominacional. É sobre a palavra de Deus. Lá do trono do Supremo. Oh, aleluia. Ricas, copiosas bênçãos lá do céu. Isso vem de cima, meus irmãos. Que se espalham sobre o todo globo terra. Oh, aleluia. Onde habitam os santos que vão receber. Confia no Senhor e ora de joelhos e a face no chão. Constante o teu lema seja. Que coisa mais linda. Buscar a Deus em oração. Priorize a oração. Desperta na madrugada e clama. Põe a oração em primeiro lugar. Pelo Comunhão com Deus é olho primícia. de Deus. Comunhão com Deus é vida. Que breve tu verás descer. Oh, aleluia. Vitória que vem lá do céu. Se tu clamas e
espera há muito tempo pelas bênçãos lá do trono do Senhor. Tu jejuas e nem jamais cair teu pranto, que na taça o anjo leva ao Deus de amor. Confia no Senhor e ora, de joelhos e a face no chão. Constante. O teu lema seja aleluia, buscar a Deus em oração. Tem que orar, meu irmão. Desperta, tem que orar, minha irmã. E clama. Se você não priorizar a oração, a pressão desse tempo de correria vai te engolir e você não vai orar hora nenhuma. Que breve tu verás descer. Tem tanta coisa boa Vitória no coração de Deus para os seus filhos aqui na terra. Tem tanta coisa boa, boas dádivas dos perfeitos vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Hoje mesmo tem resposta de oração aqui. Hoje mesmo tem resposta de oração aqui. Ouviu Elias e também ouve ao seu clamor. Aleluia! Aleluia! Oh, comece a orar! Volte a orar! É tempo de orar! Oh, aleluia! Oh, aleluia! 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 Buscar a Deus em oração. Busque a Deus! Busque a Deus em oração! A oração é relacional. Oh, vale a pena estar com Deus na oração. Vale a pena ter comunhão com Deus. Oh, aleluia! Receba de Deus graça, renovo na sua vida de oração. Vitória que vem lá. Ai, me amarra. Vitória ai, que vem lá do céu. Ai, me amarra. Vitória que vem lá do céu. Aleluia. 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 Meus queridos irmãos, eu não sou aquele tipo de pastor que sai profetizando em todo lugar que prega, não, viu? Aleluia. Eu nem preguei hoje aqui, vocês viram aí. Aleluia. Deixa eu dizer uma coisa para os senhores aqui no temor do Senhor. Aleluia. Ao mesmo tempo que Deus tem planejado a expansão desta obra aqui, com a igreja saindo das quatro paredes e tocando vidas, com graça, com poder e com autoridade, porque a oração é intimidade, intimidade é autoridade. Do mesmo jeito, o inferno planeja bagunçar a obra do Senhor. Mas nós sabemos que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Mas espera aí, pastor, estou terminando.
Por que tantas igrejas têm sucumbido aos ataques de Satanás? Por causa da negligência na oração. Oh, Rabacalamahaya sou. Deus escolheu trabalhar de mãos dadas com os homens. É sinergismo mesmo. E eu não estou nem aí para os cessacionistas. É sinergismo mesmo. É Deus e o homem de mão dada. É Cristo e a igreja de mão dada. E as portas do inferno não prevalecem. Mas tudo começa no altar da oração. Tudo começa no seu altar devocional. E Deus está nos chamando para um novo tempo. Deus está nos chamando para a comunhão profunda. Aleluia, não é mais tempo de jardim de infância. Aleluia, é tempo de aprofundar a comunhão, de estreitar os laços, de ter intimidade com aquele que está sobre o trono e com o Cordeiro. Deus chama a mim e a você. Que Deus te abençoe. Eu acho que nem posso orar mais. Posso, pastor? Onde você está com seu coração aberto. Você sabe que a sua vida de oração, ela não poderia ser exibida hoje aqui. Deus, Ele está te chamando para mudar tudo. Abra o seu coração, Pai. Eu acho que eu já excedi o tempo aqui muito, Pai. Mas eu posso dizer ao Senhor, eu fiz como mandaste, Pai. Eu fiz como mandaste, eu fiz do teu jeito, Senhor. E eu creio que o Senhor vai fazer o que te apraz, Senhor, na vida desta igreja. Não em um momento, Senhor, apoteótico no final da mensagem, não, Pai. Mas na vida desta igreja, que as cordas desta habitação se estendam, que haja um redimensionamento de visão, Senhor, que haja um redimensionamento na consciência, que haja uma preparação para transbordar a mão direita e a mão esquerda. E que o Senhor levante mais mulheres, mais homens e mais jovens, mais obreiros ao lado do seu pastor na oração, Pai. Porque como alguém já disse, todas as vezes que o Senhor está para dispensar grandes bênçãos ao teu povo, o Senhor move o teu povo à oração. Eu te louvo e te agradeço por tudo, Pai, orando em nome de Jesus. Amém. Pastor Cleverson, muito obrigado, meu nobre companheiro. Sua fidalguia jamais será esquecida. No meu coração, pastor Gunnar Berg.